A escolha do espaço ou buffet para fazer o seu casamento não é só o maior gasto, mas também o que define a sua festa. Nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher o buffet ideal, quais perguntas você deve fazer e compartilhar algumas ferramentas que me ajudaram a organizar tudo. Eu sou a Camila e nesse canal eu compartilho um pouco da minha rotina e das minhas reflexões. E eu tô noiva e me caso daqui a 4 meses, então eu tô compartilhando tudo sobre a organização do meu casamento. Se você quiser acompanhar, é só se inscrever aqui no meu canal. Por que a escolha do buffet ou espaço que vai ser o casamento é tão importante? Primeira, é a parte mais cara, ou seja, a maior parte do seu orçamento vai ser gasta no buffet ou no espaço que você vai fazer o seu casamento. Segundo, o buffet é o que vai definir toda a sua festa. Se vai ser de dia, se vai ser de noite, qual o horário, qual o tipo de comida que vocês vão servir para os convidados de vocês, se a cerimônia vai ser no próprio lugar da festa ou se vai ser em outro lugar, se vai ser numa igreja, por exemplo. Então, é por isso que é uma escolha tão importante. Terceiro, a escolha desse fornecedor vai ter influência sobre a escolha de todos os outros fornecedores da sua festa. Por quê? Porque o buffet geralmente indica vários fornecedores que trabalham com ele que já estão acostumados a trabalhar no espaço dele. Então, se você escolher um buffet que tem um nível mais alto, assim, que ele é mais caro, ele provavelmente vai indicar fornecedores que também sejam um pouco mais caros. Então, se você escolher um que seja um pouco mais em conta, ele provavelmente vai também ter indicação de fornecedores que sejam mais em conta. Claro que isso não é uma regra, mas geralmente é o que acontece. E uma dica é você contratar os fornecedores que o buffet indicar. Claro, se você gostar do trabalho deles, né? Por quê? Porque eles já têm experiência no lugar, eles já sabem como trabalhar ali, às vezes a equipe já tá acostumada, então é muito melhor mesmo. E também você tem a confiança de ter uma recomendação do buffet que é um fornecedor que você já está confiando também. Queria aproveitar para falar que eu fiz o meu ensaio para wedding hoje, então por isso que eu tô toda maquiada desse jeito, com o cabelo perfeito, impecável. Então eu quis aproveitar para já gravar esse vídeo hoje. Se vocês quiserem dicas de como fazer um ensaio pré-wedding, o que você precisa considerar, o que você precisa saber, e se você não sabe o que é um ensaio pré-wedding, é só deixar aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo pra cá explicando tudo. Como começar a busca pelo buffet ideal? Lembrando que eu tô me referindo a buffet nesse vídeo como o espaço que você vai fazer a festa que já tem a comida inclusa, mas se você tiver fechado um espaço que você só fechou o espaço mesmo e precisa contratar um buffet de comida pra trabalhar nesse espaço, essas dicas também valem. Antes de tudo, é muito importante ter a lista de convidados definida ou pré-definida, pelo menos, para você saber mais ou menos a quantidade total de convidados que vão na sua festa. Por quê? Porque todos os orçamentos que você for pedir vão ser baseados na quantidade de convidados. Inclusive, o tamanho do buffet que você vai escolher também vai depender dessa quantidade de convidados. Porque se você tiver poucos convidados, você não vai escolher um buffet enorme para fazer o seu evento. Senão vai ficar nos espaços muito vazios e não fica tão legal. Se você tiver muitos convidados, você não pode escolher um buffet que seja muito pequeno e que só caiba 60 quando sua lista tem 120. Então, por isso que é tão importante. Primeira etapa, pesquisar muito. Nessa etapa de procurar novos buffets, é muito importante você ver fotos, avaliações, comentários de outras noivas que já casaram lá, de convidados que foram em festas nesse buffet, ver a reputação do buffet também, quanto tempo ele tá no mercado, como é a decoração que as noivas fazem nesse lugar, se ele precisa de muita decoração. Tudo isso são coisas muito importantes. E depois que você pesquisar muito, monta uma planilha e coloca todos os buffets, o preço, o que tá incluso em cada preço que você recebeu, cada orçamento. Faz o preço na planilha de acordo com a quantidade de convidados. Então, para 60 convidados é esse valor, para 70 é esse valor, para você poder comparar, ter uma visão geral de todos os buffets e a partir daí ir eliminando alguns para definir e chegar mais perto da sua escolha. Segunda etapa, definir o tipo de cerimônia de festa que vocês querem e a partir disso, ver quais buffets que você pesquisou e estão na sua planilha cabem no seu orçamento. Então, por exemplo, você vai querer uma cerimônia na igreja e depois vai ser um jantar no buffet. Esse jantar vai ser só os salgadinhos passando, você quer uma festa mais agitada, todo mundo em pé, dançando o tempo inteiro, ou você quer que todo mundo sente, tem o jantar, comida. Esse jantar vai ser só massa ou vai ser massa com alguma carne, porque aí começa a ficar um pouco mais caro. Outro ponto para considerar também é a distância desse buffet. Ele é muito longe de onde você e seu noivo moram? Vocês estão dispostos a ir lá pelo menos umas 2 ou 3 vezes? Porque tem que considerar que tem que visitar, fazer a degustação e ir no dia do evento, né? E pode acontecer até de você querer ir mais vezes. Então, quanto tempo demora para chegar até lá? É muito trabalhoso? E também no dia do evento, como que os seus convidados vão fazer para chegar até esse buffet? É muito perigoso se tiver que voltar muito tarde e se for ter bebida na festa também. Como que faz? Como que é esse trajeto? É muito demorado porque vai ter todo um planejamento depois em cima da localização da sua festa. E se a cerimônia também não for ser no buffet,
buffet, será que a igreja que você escolheu ou o lugar da cerimônia é perto do lugar da festa? Porque se você for perder muito tempo no caminho, às vezes você vai ter que acordar muito cedo ou não vai dar certo. Você tem que contar com os imprevistos também e isso acaba dificultando um pouco. Então vê se isso realmente é uma prioridade pra você. Ou também, é possível você se arrumar no lugar da festa, nesse espaço que você tá escolhendo, se ele for muito longe? Porque às vezes não tem um salão de beleza lá perto pra você poder se arrumar, e se arrumar num lugar muito longe às vezes não compensa, entendeu? Você perde muito tempo, acaba desgastando muito mais. Então todos esses são pontos pra considerar. Na organização do meu casamento, eu e meu noivo criamos uma planilha pra adicionar todas as informações dos fornecedores, orçamentos conforme a gente ia recebendo, atualizar o nosso orçamento conforme a gente ia fechando os contratos, e criamos também um checklist no Trello com tudo que tinha que ser feito em cada mês a partir de 12 meses antes do nosso casamento. Então a gente definiu certinho tudo que tinha que ser feito em janeiro, fevereiro, março, em cada mês com data limite, e assim a gente não ia perdendo nenhuma tarefa que tinha que ser feito, algum pagamento, pra não atrasar nada, e tem dado muito certo. Nessa planilha tem até um espaço pra gente adicionar nossos pensamentos, sentimentos e ideias conforme a gente vai organizando o nosso casamento, e eu acho que isso vai ser muito importante pra depois que tudo isso passar, a gente relembrar de como a gente estava se sentindo em cada etapa do processo. Se você tiver interesse em usar essa planilha, esse Trello que a gente criou pra ajudar na organização do seu casamento, é só você entrar no link que a gente vai deixar aqui na descrição. Visitas, degustações e perguntas principais. Depois que você tiver analisado bastante a sua planilha de buffets, decidido quais cabem no seu orçamento e qual vai ser o tipo de cerimônia, o tipo de festa que você quer, você vai visitar os buffets que são as principais opções para vocês. Por exemplo, escolhe 3 buffets, 4 ou até 5 opções, mas não deixe o leque muito aberto nem muito fechado. Visite os buffets, veja como eles são por dentro, se eles são parecidos na foto ou não, se atendeu às expectativas de vocês, como vocês se sentem no lugar, se vocês são bem atendidos, o atendimento de lá é bom. Faça uma degustação. Isso é muito importante para vocês verem se a comida realmente é boa, se vocês gostaram, se é isso que vocês querem oferecer para os convidados de vocês. Inclusive, é normal os buffets cobrarem uma taxa de degustação, mas não são todos que cobram. Tem alguns que cobram só se você for levar muito mais gente. Por exemplo, o buffet que nós fechamos era cortesia para até 2 pessoas, que seria eu e meu noivo. Se a gente quisesse levar mais alguém, seria cobrado uma taxa de R$50. Mas tem alguns outros buffets que a gente já viu cobrar mais de R$100 por pessoa para degustação, mas é porque eles fazem um evento, fecham um buffet, chamam vários casais ao mesmo tempo, então às vezes vale a pena. Nós só fizemos degustação em 2 buffets, que a gente fechou, e um outro além dele, que também não cobrou degustação, então eu não sei dizer como é uma degustação paga, mas eu acho muito importante fazer. Quando visitar o buffet, pergunte tudo que está incluso no preço. Em relação à comida, se o prato principal, as entradas, os doces, o bolo, quais são as bebidas que eles servem, se está incluso alguma bebida alcoólica. Em relação à mobília, se todas as cadeiras, as mesas, as toalhas e todos os utensílios estão inclusos no preço, se eles oferecem alguma decoração básica, se a cortina está inclusa no preço, se eles têm tapete para alugar, ou a mesa do bolo você também precisa alugar de fora, ou eles têm. Se eles oferecem alguma assessoria própria do buffet já inclusa no preço ou não, e se não, quanto é para vocês adicionarem, porque tem alguns buffets, inclusive o que nós contratamos, que eles têm uma pessoa no dia, chama maître, que é a pessoa que vai organizar a sua festa e vai ver se tá tudo ocorrendo certo, se todos os convidados estão sentados na mesa certa, se tá tudo conforme planejado. Também tem uma pessoa que vai ficar atrás dos noivos para ver se eles estão comendo, se levar comida para eles, levar uma água, alguma coisa assim. Então isso é muito importante. E no caso do nosso buffet, a gente poderia levar uma assessoria de fora, mas como eles tinham essa assessoria própria e é bem mais barato do que a assessoria de fora, a gente vai optar por contratar essa. Claro que não se compara uma equipe de assessoria, mas como nós optamos por não ter assessora, essa assessoria do buffet, o maître no caso, vai quebrar muito o nosso galho e vai ser uma ótima ajuda para esse dia. É importante perguntar também se tem alguma taxa ou cobrança adicional, até quando vocês podem fazer uma alteração no cardápio ou na quantidade de convidados. Lembrando que eles nunca fazem uma alteração para baixo, é sempre um upgrade. Então, se você contratou uma festa para 100 pessoas, eles nunca vão abaixar para 80, e sim aumentar para 120 ou 150. Ou fazer um upgrade no
cardápio colocando coisas a mais, nunca tirando. Então, se vocês ainda estão um pouco na dúvida sobre a quantidade de pessoas, sempre contrata menos e um cardápio mais básico. Inclusive, foi o que a gente fez no nosso casamento. A gente contratou o cardápio que é apenas o coquetel, só que a gente pretende fazer um upgrade pro cardápio de massa. Então, quando a gente foi fechar, perguntamos no buffet até quando a gente poderia fazer esse upgrade e eles falaram que até alguns meses antes do evento, e é o que a gente vai fazer. Também é importante você perguntar se você pode levar fornecedores de fora que não sejam indicação do buffet, porque tem buffets que às vezes não deixam você trazer fornecedores de fora ou que cobram uma taxa por isso. Você tem que saber também qual é o valor para as crianças, se elas pagam meia ou se até determinada idade elas não pagam nada, e qual é essa idade. E essa pergunta também tem que ser feita em relação ao staff, que seria os fornecedores que você vai trazer que não são do buffet. Os funcionários que são próprios do buffet não estão inclusos nisso, o buffet já considera que eles têm a alimentação deles, mas os funcionários que você trouxer de fora, então um fotógrafo, um filmmaker, por exemplo, eles precisam comer. Então você vai ter que pagar por eles como se fosse um convidado. A maioria dos buffets, na verdade, você consegue negociar e pagar metade por eles, porque eles não vão sentar pra comer igual um convidado que vai ficar comendo a festa inteira. Eles vão parar no momento específico e comer. Mas você precisa considerar isso também, porque eles precisam comer. Se o buffet for muito simples e você já vê que precisa de uma decoração muito elaborada, ou você quer uma decoração muito elaborada que tenha muitos elementos, é importante você saber se o buffet faz mais de uma festa por dia e qual seria o horário que você poderia entrar com a equipe de decoração para começar a montar, porque geralmente essas equipes precisam de muitas horas para montar e se o buffet faz mais de uma festa por dia, às vezes isso não é possível. Também é legal saber se a localização desse buffet é num bairro residencial, onde tem muitos prédios, muitas casas, e se tem um horário limite para ouvir música alta, e se o buffet tem um estacionamento próprio e como que funciona, quantos carros cabem, se é valet, quanto que é por carro. E uma das perguntas mais importantes, o buffet tem gerador? Ou eles alugam ou tem algum fornecedor para indicar? E quanto que seria esse gerador? Porque esse é um tipo de imprevisto que a gente, infelizmente, tem que considerar no nosso orçamento também. Agora, falando sobre negociações e contrato. Depois que vocês já tiverem analisado vários buffets, depois que vocês já tiverem feito a comparação dos preços, dos prós e dos contras, analisado muito a planilha e visto se bate com o orçamento e as expectativas de vocês, para vocês baterem o martelo e decidirem vai ser esse buffet que a gente vai escolher, levem em consideração quanto tempo tem o buffet e se ele parece ser uma empresa confiável. Claro que a gente nunca pode saber o que vai acontecer, mas é importante você saber a reputação do buffet, ter várias avaliações, ter recomendações de pessoas que já foram nesse buffet, que já fecharam o contrato com esse buffet, saber como eles são pós fechar o contrato também, isso é muito importante, como é o atendimento deles. Parece que as coisas funcionam bem nesse buffet, que ele tem uma boa administração, ele tem bastante tempo de mercado, ou o dono desse buffet também tem outros estabelecimentos, isso daí pode ser um indicativo de que ele é bastante confiável. Se a resposta for sim e vocês finalmente conseguirem decidir, o próximo passo é a negociação. Todos os fornecedores sempre têm uma boa margem de negociação e mesmo se você já tiver pedido um desconto chegado no preço bom, sempre tenta negociar mais um pouquinho, às vezes ver a forma de pagamento, se você tem algum desconto, pagando no Pix, por exemplo, fazendo um parcelamento no Pix em vez de no cartão, porque o cartão também tem a taxa da maquininha às vezes, então tem vários aspectos para você considerar. Ou se você não conseguir ter um desconto muito grande no preço, tenta negociar alguns brindes extras, como por exemplo 5 convidados a mais. Às vezes os buffets estão dispostos a fazer essa negociação ou te dar algumas coisas de presente. E sobre a forma de pagamento, leve em consideração, mesmo se eles darem muito valor à vista, o tempo que falta para o seu evento. Então, se falta um ano, às vezes não é uma boa você pagar à vista, mesmo que seja bastante desconto no valor. Porque pensa no risco que você está colocando ali no buffet, se às vezes a gente nunca sabe o que pode acontecer, às vezes pode ter um desastre natural, que não é culpa de ninguém, simplesmente acontece, ou às vezes o buffet pode realmente falir, como já tiveram muitos casos de noivas que acabaram tendo muita dor de cabeça por conta disso. Então tenta fugir de possíveis imprevistos que possam acontecer no caminho. Por fim, leiam o contrato com muita atenção e prestando atenção em todos os detalhes. Peçam para algum amigo ou familiar ler também, para ver se vocês não estão deixando passar nada, nenhum detalhe, nenhuma taxa ali que vocês não estão considerando no orçamento, ou alguma coisa que pode pegar vocês de surpresa depois. Isso é muito importante. E também não tenham medo de perguntar caso vocês tenham alguma dúvida em qualquer cláusula do contrato. Lembrando que o buffet ideal não é aquele que todo mundo gosta,
aquele maravilhoso, luxuoso, o mais caro, ou que todos os famosos casam lá. E sim aquele que vai se encaixar perfeitamente no orçamento de vocês e nas expectativas. Inclusive, alinhar as expectativas é um passo muito importante para você conseguir ter um casamento dos sonhos. Se você quiser entender por quê, assista esse outro vídeo aqui do canal. E se você gostou dessas dicas, não se esqueça de curtir e compartilhar com outros noivos. Até o próximo vídeo!